aí eu vou dar sequência. Dando sequência à nossa próxima apresentação, eu queria trazer um assunto muito bacana. Tem alguns amigos aí nessa área e uma palestra muito aguardada, que o tema é o futurismo no RH. Inovação, tecnologia e analytics. O que vem por aí. Então, eu queria convidar aqui o Eduardo Carazin, que é Head de People Future no iFood. Obrigado. Tudo bem, galera? Todo mundo me escutando bem? Show? Opa, que saudade disso, pessoal. Logo de cara, acho que praticamente essa primeira palestra presencial que eu estou aqui depois de uma boa época de... Boa época não, né? Uma época difícil de pandemia. E a intenção aqui hoje, galera, é a gente discutir um pouquinho sobre o que vem de futuro no RH, tá? Então, antes era legal contar um pouquinho por que eu estou também falando sobre isso, né? Você vai falar, pô, o que esse cara que veio falar de futuro de RH, o que ele vai saber sobre? Então, pessoal, já começando aqui, pô, comecei minha carreira ali, né, vamos dizer, minha carreira, os meus primeiros estudos em 2009 em sistemas da informação. Poxa, um cara de TI para veio falar de RH, é isso aí, galera. Então, é onde que muitas coisas hoje em dia estão se juntando, e eu creio que vai se juntar um pouquinho mais, eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa visão, tá? Depois, em 2012, eu passei um pouco numa parte de consultoria, então foi onde eu trabalhei com a parte de Six Sigma, onde eu trabalhei muito forte com a parte de gestão de projetos e Lean. E foi aqui que começou a juntar um pouquinho da paixão de People Analytics, né? Porque quando você para pensar, poxa, eu era um cara de TI. E daí depois eu fui estudar, praticamente, quando você pega em Six Sigma, tem uma parte de estatística muito forte. E eu sempre gostei muito de negócio. Então são praticamente os 3 pilares onde a gente fala de People Analytics. E isso começou a fazer um pouco mais de sentido quando eu fui para a Ambev. Então, aqui era um momento de consultoria, que eu falava, poxa, eu estou fazendo muita coisa, e eu tinha aquele negócio de, poxa, estou fazendo sempre entregando para alguém. E daí eu falava, cara, eu gostaria de ter um pouco mais de sentimento de dono do que eu realmente faço. E daí foi onde eu me encontrei na Ambev. Uma época eu entrei como analista de BPA. E é engraçado que, galera, um pouquinho do que o próprio Steve Jobs falava, né? Você vai fazendo as coisas que uma hora os pontinhos se ligam. E daí na lista de BPA é um pouco de Business Process Automation. O que é isso, Edu? Cara, praticamente eu pegava um processo, entendia toda a parte manual desse processo e fazia um robô para fazer essa parte manual que uma pessoa fazia. E daí, depois teve uma longa carreira, fiquei 6 anos na Ambev, então depois era um lugar que a gente sempre, quando a gente provoca algo, parece que isso volta para a gente. Eu sempre provocava, caraca, a gente está gerando uma cacetada de dados aqui, e não tem ninguém analisando ele. Então, em 2016, a gente fundou a área de Analytics dentro da Ambev. Então, eu comecei como Data Science, Data Engineer, que passava ali, daí eu virei coordenador de todo o time de Data Science da Ambev. Depois eu virei gerente das demandas Analytics não comerciais, e foi aí que começou a ligar a People daqui dentro. Nesse momento aqui, que a gente fundou a área de Analytics, eu cuidava das áreas de People, cuidava das áreas de Supply, a área de Logística, da área de Legal e da área de Back Office. E dentro ali em 2016, no finalzinho de 2016, foi onde a gente lançou, que o Caião falou para vocês, o primeiro algoritmo de preditivo de turnover. E, cara, foi um negócio que a galera chamava, putz, isso daí é bruxaria. Ah, não, esse negócio que você fez é bruxaria, cara. Todos os caras que estão aparecendo aqui na lista, você já teve um caso que foi muito legal, que foi um gerente de um CDD, tinha aparecido para ele esse caso um dia antes na lista da pessoa e pedir demissão para ele no outro dia. E como daí na lista já falava quais eram as principais variáveis dessa pessoa que estava pegando naquele momento, ele já sabia como fazer a reversão. Então, esse foi um caso super legal. E esse caso também foi muito legal, que o próprio pacote de ação que a gente sugeriu estatisticamente foi a derrota do algoritmo no próximo ano. Porque como que funciona um pouquinho, né, um algoritmo de, vamos dizer, preditivo? Primeiramente, ele aprende com o passado para predizer o futuro. No momento que você pega e faz um pacote de ação e muda tudo, querendo ou não, o padrão não é mais o mesmo. Então, chegou no outro ano, o algoritmo começou a errar tudo, cara, errar tudo. Daí todo mundo vinha me perguntar, meu Deus, por que o algoritmo está errando tudo? Eu falava, galera, então acho que é uma boa hora da gente também ensinar um pouquinho sobre analytics para as pessoas. E daí, dado essa parte do projeto, a gente teve uma redução de turnover de 26%, então é um negócio, putz, com um projeto tem uma redução de 26% do turnover voluntário, é um negócio muito legal. E foi onde que começou a ter mais essa veia mais estratégica dentro de People. Então, eu comecei a estudar muito a parte de RH, e foi quando eu virei Head de People Analytics dentro da Ambev.
E dado que foi uma posição legal, poxa, teve algumas matérias na Exame que saíram sobre como a gente utilizava dados ali dentro do RH, despertou, acho, o interesse também do próprio iFood, que é onde eu estou hoje, e eu fui para ser Head de People Analytics. E essa mania minha de sempre provocar, quando eu cheguei, a área de sistemas de pessoas estava dentro do financeiro, dentro do iFood. Então, é aquele negócio que startup sempre tem um pouco desse lugar que a gente está organizando as coisas ali no meio do caminho. Eu falei, poxa, por que os sistemas de people estão ali dentro? Será que não faz sentido vir para cá? E é um negócio que é um sonho. Acho que quem trabalha aqui com Analytics ou People Analytics, cara, você tem proximidade com a área de sistemas ou é aquela briga eterna? Então, galera, é um negócio que você sempre fica tipo, puta, eu preciso do acesso ao dado. Ah, não, mas o dado aqui é muito sensível no sistema, você vai quebrar meu sistema se acessar. Então, estando as duas coisas no mesmo pilar, facilitou uma agilidade muito rápida que a gente teve aqui dentro da área de People Analytics e que a gente acabou fundando a área de People Future. Pô, Edu, que caceta é essa de People Future, né? É realmente a gente juntando Analytics, sistemas, inovação e projetos, tá? Então, a gente coloca essas quatro frentes na mesma área, então a gente consegue ter uma liberdade de criar muito forte, entendeu? De testar. E ainda por cima no environment, que tem o iFood, que é totalmente, vamos dizer, tem um lugar que é muito, uma aceitação ao erro muito grande, então a gente consegue evoluir muito mais rápido dentro dos projetos, tá, galera? Então, passando aqui, contando um pouquinho minha história, e qual que é a intenção de hoje, tá? Eu acho que, poxa, fiquei sabendo já que é a minha segunda palestra depois do almoço, então está naquela fase da digestão, assim, que todo mundo já está naquela fasezinha um pouquinho mais cansada. Então, poxa, se a gente só ler, escutar, ver, escutar, não vai funcionar, galera, tá? Então, aqui, apelando um pouquinho para a pirâmide de conhecimento do William Glasser, eu gostaria muito de convidar vocês nessa palestra também para a gente conversar, perguntar, repetir, escrever, interpretar, expressar. Então, eu conto muito com vocês nesse sentido. Pode ser? Eu estou quebrando muito os paradigmas aqui ou podemos ir nessa? Tá, show de bola. Então, toda vez que tiver alguma dúvida aqui, ou se o pessoal de casa também tiver alguma dúvida, levanta a mão que daí vocês passam para mim, tá? Para a gente criar uma dinâmica um pouquinho mais legal aqui dentro. E, galera, já começando com um recado aqui, que é bem interessante, tá? A gente fala assim, poxa, o dia é hoje, né? A gente tem que pensar no dia de hoje. Mas tem uma frase aqui do Thomas Frey, né? Que ele é um pouco dessa parte de... Ele fala muito de futurismo, e ele fala exatamente isso. O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Cara, vocês já entenderam a profundidade disso? E quanto que isso é verdade? Por exemplo, assim, se a gente está agora numa iminência, por exemplo, de uma guerra, você já tem que pensar nisso, e isso já muda as coisas que você deveria agir sobre. Então, não é só o presente que está mudando. Como você imagina o futuro e como você trabalha com ele, também mudaria o seu presente. Então, é muito nisso que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Essa mentalidade de algumas coisinhas que pode acontecer no futuro, para a gente fomentar um pouquinho, tipo, para onde que a gente vai, para onde que eu gostaria de ir. Então, eu vou convidar vocês para dar um pulo, tá? Para 2030, para a gente explorar alguns cenários que sejam possíveis lá na frente, tá? Então, aqui, pensando em 2030, o que a gente vê? Essa daqui é uma pesquisa da Deloitte, tá, galera? Sobre futurismo dentro do RH, onde eles imaginam possíveis cenários dentro de 2030 que podem acontecer. Então, aqui, o que eles colocam de eixos, tá? Primeiramente, a qualidade do colaborador com a empresa, do relacionamento, e qual que é o nível de automação de cada lugar. Então, a gente vai explorar os 4 lugares. Primeiramente, a gente vai explorar o RH 4.0, que é super batido, e quais são as características desse lugar, tá, pessoal? O RH é extremamente automatizado nas empresas. Então, eles investem muito, muito, muito em recrutamento e retenção. E aqui não tem aquele negócio de one size fits all, vou fazer uma coisa para todo mundo que vai funcionar. Não, esse lugar é um pouco diferente. Então, a parte de customização e pertencimento é muito forte no RH 4.0 aqui nesse cenário. E isso funciona também muito como uma alavanca de resultado. Outro cenário, apesar de ser em 2030, a gente chama dele de bem-vindo a 1984. Por quê? Porque eficiência é o nome desse lugar. Então, poxa, vamos dizer que eu não era dessa época, de 1984, mas a gente lembra, né, muito por causa dessa geração, muito por causa dos baby boomers, que eficiência era o nome desse lugar. Então, poxa, aqui é o que rege esse RH, tá? Então, eficiência acima de tudo. E quando a gente fala de eficiência, onde a gente bate? Na hiperautomatização. Então, todos os processos vão ser muito, muito, muito automatizados aqui, tá, galera? E a relação de colaborador e empresa se resume unicamente ao aspecto financeiro. Então, a maximização
do potencial de cada um se dá sempre no retorno financeiro. Daí agora o outro cenário aqui, quando a gente coloca aqui dentro, aqui, ó, quando a gente olha uma qualidade de relacionamento baixo e um nível de automatização baixo, tá, galera? Então aqui a gente tem um lugar que a relação empresa-colaborador é altamente volátil. Então, poxa, o turnover é muito alto, as pessoas não se enxergam dentro das empresas como parte, e ainda por cima é mais estagnado por uma dificuldade de automatização e análise de dados. Então, tem um lugar aqui que torna os empregadores muito relutantes em investimentos em RH, em tecnologia. Então, praticamente, você coloca uma velha guarda num mundo totalmente novo e compartilhado. E aqui tem um outro lado, né, quando a gente sobe aqui, né, que a relação é muito alta, mas o nível de automatização é muito baixo. Nesse mundo, o que acontece? As empresas são parceiras das pessoas, mesmo em carreira, tá? Então, nesse lugar, o RH é extremamente próximo das pessoas, mas como a nossa querida LGPD, o que acontece? Teve uma brecha de dados gigante. A gente expôs os dados das pessoas para o mundo inteiro. Os bancos são facilmente acessados por senhas que são geralmente compostas da data de nascimento, mas algumas iniciais das pessoas ali dentro. E nisso a gente conseguiu quebrar 50% da senha das pessoas de banco. Isso deu um alerta para as pessoas, falando o quê? Galera, não temos mais como segurar dados pessoais em nenhum lugar. Então a gente volta, então dados de pessoas são praticamente escassos nesse lugar e a relação é extremamente valorizada. Então agora vamos explorar um pouquinho qual que é a característica de cada lugar, tá? Então, bem-vindo a 1984. Eu como pessoa, qual que seria a persona dessa pessoa que está nesse lugar? Por agora eu preciso focar na minha carreira. Todo o resto vem depois. Esse é o pensamento das pessoas que estão nesse local, tá, galera? Então, qual que são as características desse ambiente? Uma pressão competitiva doida. Tem uma maximização de valor para a acionista sempre no curto prazo. Então, você não tem uma visão de longo, você vai sempre maximizar aquele momento. Extrair o máximo do valor do capital humano enquanto ele está ali dentro. Então, você tem altos investimentos em tecnologia aqui dentro, porque a hiperautomatização transforma num lugar de maior eficiência, tá, galera? Então, vocês vão falar, pô, Edu, o que é esses negocinhos em negrito? Esses negocinhos em negrito é algo que eu acredito que realmente vai continuar desse mundo, tá? Eu acho que a gente tem vários lugares, no final eu vou fazer um wrap-up desses mundos, e o mundo que eu acredito que a gente está indo, tá, pessoal? A gente tem grandes savings, então toda a estrutura de RH é super enxuta aqui dentro, e é tudo muito automatizado. As relações são meramente empresa-colaborador sem um propósito. As maiorias das tarefas são todas automatizadas aqui dentro. Então, não tem aquele negócio, poxa, a pessoa faz uma movimentação. Não, quem vai fazer essa movimentação é um robô. Ah, não, faz para mim uma análise de performance. Não, quem está fazendo isso daí é um robô. Então, o relacionamento com empresa e colaborador fica frágil, igual eu já comentei com vocês. Investimento de tecnologia ao invés de capital humano. Eu não estou investindo na minha força de trabalho. Eu vou investir em tecnologia, que tecnologia vai me trazer muito mais retorno. Eu vou conseguir aproveitar o máximo das pessoas acelerando elas. E Data Analytics é uma ferramenta de otimização de performance, não como otimização de bem-estar, e por aí vai. E o turnover é muito alto aqui, tá, galera? Então, como o turnover é muito alto, eu tenho que conseguir rampar as pessoas muito rápido e, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir tirar o máximo de valor que elas conseguem dar. Vamos agora para o segundo mundo aqui, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês imaginassem, também, comentem das coisas que vocês quiserem, tá, galera? Questão aqui, que a gente consiga ter um ambiente mais de discussão. Velha guarda em um mundo compartilhado. Trabalho para viver, porém quero me sentir valorizado ou valorizada e que os outros estejam bem, tá? Então, as leis de privacidade de dados cada vez mais duras, tá? Então, a gente tem nesse ambiente. Falta de segurança de dados, pouco investimento em Data Analytics. A maioria dos trabalhos e tarefas não tiveram grande evolução, então é muito como é hoje, tá, galera? A gente tem uma parte automatizada, uma parte que realmente as pessoas fazem. Empresas têm grandes dificuldades em achar os melhores talentos. Os departamentos de RH são as maiores áreas dentro da empresa. Por quê? Porque o RH, querendo ou não, ele é um negócio que a gente sempre fala dentro do iFood, que o RH tem que crescer antes das outras áreas de negócio. Porque senão a gente não consegue suportar tanto no recrutamento quanto no desenvolvimento. Então aqui é necessário que as áreas de RH sejam tão grandes para suportar as outras áreas da empresa. Ainda por cima você não tem processos automatizados, você acaba crescendo o seu próprio RH. O trabalho humano necessário para completar tarefas repetitivas, então você não tem automatização. O guia do RH é baseado nos acionistas. Então, poxa, tudo que realmente for aumentar o valor das ações é onde o que o RH está mirando. Então, por exemplo, isso diminui muito a relação colaborador-empresa, tá?
Quando a gente passa aqui para praticamente profissionais de RH com baixo investimento em desenvolvimento, então você vai maximizar o lucro para o acionista, geralmente tem aquela visão que são coisas antagônicas, que não é. Políticas de compensation inflexíveis, então você tem aquele negócio tipo, é só salário e beleza, tá? Soluções de RH extremamente padrão e, de novo, aqui um alto turnover. Alto turnover eu coloco em negrito, tá, galera? Eu coloco em negrito porque já vou mostrar alguns gráficos para vocês, o turnover tende a aumentar. Quando você dá mais flexibilidade para as pessoas escolherem, quando você coloca essa parte de work everywhere para as pessoas, o que vai acontecer? Elas têm uma gama muito maior de escolha. E ainda por cima você tem o Global Talent War. Então o turnover já segura os cintos aí que vai subir para todo mundo, tá, galera? Então vamos para o próximo cenário. Apenas a parte humana importa. Ô, Edu, diga. Tem só uma pergunta aqui nesses primeiros 2 perfis que você colocou aqui, né? Você está desde 2020 ali no iFood, você chegou a observar algum tipo de característica desses 2 primeiros perfis dentro do iFood? Como é que você observou desde a sua chegada ali? Show. Vamos voltar aqui. Então, praticamente o negrito é um pouquinho do que eu enxergo e que vem acontecendo e o que vai ser potencializado em 2030. Então, eu vejo o RH investindo muito mais em tecnologia. Tá? Eu acho que tecnologia... Só o sinal de eu ter ido, querendo ou não, para o iFood, já é esse sinal. Eles trouxeram alguém extremamente de tech para trabalhar no RH. Tá? Então, acho que isso daí é um sinal bem forte. A maioria das tarefas automatizadas tem uma visão para ir para esse lugar, mas eu acho que os RHs, principalmente os RHs, vamos dizer, de startups, que ainda estão mais se consolidando, ainda tem um pouco de definição do processo antes da automatização. Por que eu estou falando isso? Se você automatiza um processo sem ele estar maduro, você vai ter que reautomatizar ele. Então, tem uma parte de maturidade do processo antes da automatização. Tá? Quando a gente coloca Data Analytics como ferramenta de otimização de performance, querendo ou não, no final do dia, isso já acontecia desde a época de Ambev, onde a gente analisava muitos dados para falar, poxa, quais características que evidenciam a performance? Ou se não, eu lembro que teve um projeto que a gente fez, que chamava até LeBron James, que chamava o projeto. Era que, poxa, quem que são meus LeBron James de vendas? Que era a gente realmente analisava os resultados das pessoas de acordo com o tempo, entendia as pessoas que estavam no maior quartil de desempenho constantemente, e a gente entendia que isso daí era uma característica que a gente chamava de uma pessoa que era o supervisor mestre. Então, era realmente uma categoria de uma pessoa que sempre desempenhava muito bem. A gente tem daí uma parte de alto turnover, isso foi praticamente um dos pontos da pós-pandemia, tá, galera? Da pós e entre ela. Porque no começo, o que aconteceu? Puta, incerteza, foda, vamos... Daí acabou o número de vagas, foi aquele negócio, aquela insegurança, lembra que estava todo mundo? Pô, será que eu vou ter meu emprego ainda? Será que eu não vou ter meu emprego ainda? Toda a empresa mandando geral para casa, e daí chegou depois de uns 6 meses, o que aconteceu? Todo mundo em trabalho remoto, vendo todas as vagas do mundo inteiro. Então daí deu um rebote, que daí depois eu vou mostrar um gráfico para você da Indeed, que a gente consegue ter uma crescente de número de vagas em aberto gigantesco. Então, essa a alta do turnover, igual eu falei, para mim vai ser algo que vai vir forte. E pensando em lei de privacidade de dados cada vez mais dura, o LGPD, galera. LGPD, 2 anos atrás, não estava implementado. Entendeu? Começou a apertar isso daí em agosto de 2020, e agora as leis são cada vez mais duras. Então, cada vez mais duras a ponto da gente estar falando... Aqui, vamos ver. Quem conhece a multa máxima da LGPD aqui? 4% do faturamento total da sua empresa. Limitada a 50 bilhões de reais. Então, é uma bela preocupação que, por exemplo, se a gente não estiver olhando isso daí, galera, é bom começar a pensar sobre isso, muito no termo monetário também, tá? Então, quando a gente, igual eu falei, passei aqui os 2 pontos para vocês, e agora a gente entra apenas a parte humana importa, tá? Então, qual que é a pessoa desse lugar? Poxa, se eu estou fazendo um envisioning da pessoa que está naquele local, trabalhar sem criatividade e o toque humano é possível, mas não faz sentido. Então, as pessoas entendem que a criatividade humana tem um papel nesse lugar, tá? Você vê que tem bastante coisa em negrito, e é engraçado que eu sou uma pessoa de tech, e essa parte que é extremamente humana, eu coloco bastante coisa em negrito. Porque eu acho que o Caião falou muito ali na palestra dele, que realmente a ligação entre tech, essa parte de analytics e as pessoas, vai ser um dos caminhos para o sucesso, tá, galera? E eu acredito total no que ele falou. Então, leis de privacidade cada vez mais duras, aqui aparecendo de novo nesse lugar, tá? E paralisado pelas regulações de dados. Nesse mundo aqui, em 2030, galera, teve uma brecha muito louca.
igual eu falei para vocês, se tiver algum lugar que vaze dados em massa, só com as variáveis das pessoas, você consegue descobrir uma cacetada de senhas e consegue dar um crack gigante, seja em bancos, seja em sites e por aí vai. Então, foco em reter os melhores talentos. Aqui, isso para mim é algo que vai ficar com certeza. O melhor negócio ainda são as pessoas. Acho que isso é algo desse mundo e eu acredito muito nisso. Baixo investimento na revolução tecnológica do RH. Lembrando que nesse mundo aqui, galera, você não tem dado, tá? Então fica muito difícil você investir numa revolução tecnológica se você não tem dado que, lembra que, não sei se já chegaram a falar, data is the new oil, então é que a galera fala muito, tem as camisetas, tudo. Deixa eu pegar aqui, eu peguei? Show. Imagina. A gente tem aqui a grande quantidade de pessoas no RH, então quanto menos automatização, mais pessoas eu preciso, tá, galera? E o duro que, quando você para pensar nesse lugar, não são mais pessoas que têm uma agregação de valor, são pessoas fazendo tarefas manuais, tá? Então, realmente é um trade-off que a gente tem que pensar. Customização de programas de treinamento, modelos de trabalho flexíveis, soluções de mobilidade global. Esse é bem a carinha daqui, né? Do que está acontecendo. Não sei se vocês têm isso vendo acontecendo também na empresa de vocês. As empresas têm um relacionamento próximo com seus colaboradores. Isso, para mim, é outra coisa que vai ficar. Eu acho que cada vez mais, querendo ou não, as coisas se casam um pouco, ainda mais quando você está em home office, você não tem mais um limite de trabalho e casa e trabalho. Cada vez mais esse limite está ficando complicado. Então, as empresas têm que ter um relacionamento mais próximo para entender o que é o well-being para cada pessoa. O meu bem-estar não é o seu bem-estar. Por exemplo, o seu bem-estar pode ser talvez uma yoga de manhã. O meu bem-estar talvez poxa, eu gosto de trabalhar até as 8 horas da noite, mas eu quero entrar às 11, entende? Então, essa parte de customização do bem-estar é um lugar muito importante. Escrevi um post no LinkedIn, tá, galera? Quem quiser depois dar uma olhadinha sobre isso, tem umas informações bem legais de well-being ali. Então, empresa tem um relacionamento próximo, promoção do desenvolvimento pessoal de cada funcionário. Então, isso para mim é outro cenário de upskilling que é essencial para o futuro. Os funcionários se sentem reconhecidos, então não é mais aquela relação empresa-funcionário extremamente financeira. Não, a gente entende que nesse local, você ter uma pessoa feliz com o seu trabalho é um lugar de maior rendimento, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Boa. Os processos do RH são focados nas pessoas. Aqui, eu acho que a gente vai ter um meio a meio, tá? Eu acho que vai ter processos realmente focados em resultados e processos focados em pessoas. Não acho que sejam unicamente aqui. E daí aqui, para mim, essa frase é bem ilustrativa. Uma máquina não pode substituir uma boa conversa. Tá? E eu acho que essa é algo que vem e vai ficar por muito tempo ainda, porque se tem uma coisa que é difícil para uma máquina simular, é empatia, tá, pessoal? Eu acho que não sei se já falaram sobre isso, se teve algumas palestras anteriores. Para mim, qual que é o segredo quando a gente fala de analytics assim? É juntar a empatia humana com o potencial de análise que a gente consegue ter das máquinas. E eu acho que é aí que é o lugar. RH 4.0. Meu trabalho é a minha vida e as oportunidades que tenho não tem preço. Então, esse daqui é a carinha da pessoa que está aqui dentro. Tá? Por que eu coloquei crescimento econômico e fácil acesso ao capital em amarelinho? Tá? Porque, para mim, essa está uma incerteza atual do mercado. Não sei se vocês estão sentindo também, acho que as incertezas da bolsa, pandemia, guerra, vem dando uma segurada no capital das pessoas. E quando a gente olha 2022, principalmente, você vê um investimento menor em startups, em alguns lugares, que é o cenário contrário de 2021, que veio numa subida doida. Então, esse daí eu fiquei meio, assim, tá no estudo, coloquei aqui para vocês, mas é um negócio que eu tenho meio incerteza como que vai ser aqui. Altos investimentos em novas tecnologias, inteligência artificial, realidade virtual. Outra coisa que eu estava testando que é muito legal, galera, para a gente se sentir mais próximo. Alguém aqui já fez reunião usando VR, realidade virtual? Cara, é muito imersivo, assim, a ponto de você olhar a sua mão e fazer assim e refletir isso dentro do ambiente virtual, a ponto de você ir para uma lousa e a pessoa que está na mesma sala te ver. Então, eu fazia o one-to-one com algumas pessoas do meu time, totalmente ambiente virtual. Então, é muito legal, assim. Tem até um meme, esse meme não é legal, tá, galera? Tipo, um chefe chegando de Shrek e demitindo uma pessoa, isso daí não chega, acho que não vai acontecer esse cenário, tá? Mas a proximidade que o VR traz, mesmo em pessoas estando distantes, é um negócio muito legal, a gente está testando muito isso dentro do iFood. Tem umas fotos do Fabrício Blois, não sei quem segue ele também, com o VR, a gente fazendo alguns testes, é bem legal, tá?
Então, automatização até de tarefas mais complexas, reduzindo custos. Aqui, essa parte da complexidade bate muito em um analytics mais avançado, que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês. Quanto tempo eu tenho ainda, pessoal? Só para dosar um pouquinho aqui. 12? Então, eu vou ter que acelerar mesmo, pessoal. Então, lei de previsibilidade cada vez mais duras aqui, com o opt-in mais claro. Então, quem aqui sabe que é opt-in, galera? Esse é um negócio de RH que a gente tem que estar muito por dentro. O opt-in é quando eu falo assim, galera, eu tenho consentimento dos dados que vocês estão acessando, tá? Então, quando a pessoa dá o consentimento, você pode acessar esses dados. Então, isso é um negócio que vai vir muito forte, tá? Trabalhos mais complexos, ofertas de colaboradores supera a demanda, isso eu acho que vai ser difícil a gente chegar nesse ponto de inflexão, tá? Colaboradores interagem mais do que nunca nas soluções de RH. Customização do RH com fit de cada indivíduo, acredito muito nisso, a gente falou mais para trás. Para acelerar um pouco, vou pegar os pontos em negrito, tá, galera? Nível de segurança dos dados evolui para um outro patamar, estou vendo acontecendo isso muito forte. A preocupação de dados e da segurança de dados, é engraçado que está saindo da área de tech e está vindo para as áreas de negócio. É importante, tá, pessoal? Igual eu falei, quando é uma multa de 50 milhões, é importante você olhar só a qualidade da segurança de dados. E o sentimento de unicidade com o propósito da empresa. Cada vez mais as coisas se casam, tá? É um negócio que eu achei muito legal aqui no próprio iFood, que o sonho do iFood, que é alimentar o futuro do mundo, bate junto, por exemplo, com uma parte que eu gosto muito, que é a parte de educação. Como a gente traz, por exemplo, corrige pontos históricos dentro do Brasil através da educação e da tecnologia. Então, é algo que eu compro muito e é algo que eu estou muito junto e você acaba valorizando mais nas empresas que você está. E daí a gente parte para o cenário meio nenhum nem outro, e aqui é um pouco minha visão do que vai acontecer, tá, galera? Se eu fosse tipo assim, Edu, qual que é o seu cenário de 2030 que você colocaria? A minha visão é, trabalho e vida pessoal se misturam, tecnologia e dados vão nos ajudar em ambos os aspectos. Então, nesse lugar, o que para mim espero que aconteça? É uma incerteza, mas eu entendo que vai ter um crescimento econômico e um fácil acesso a capital, principalmente de empresas de tecnologia, altos investimentos em tecnologia, automatização de tarefas mais complexas. Esse daqui é as coisas que eu vim colocando em negrito, tá, galera? E o que eu adicionaria on top das coisas que não foram faladas ali? Uma guerra de talentos globais cada vez mais dura. Pessoal, o real está desvalorizado. Alguém já viu as ofertas que tem no mercado de tecnologia lá para fora? Começa em $10 mil, galera. Então, como que você vai colocar para brigar para um cenário de um engenheiro sênior aqui no Brasil ganhando R$50 mil, que é praticamente um salário de diretor, entendeu? Então, acho que é um cenário que vai vir aí, que vai dar para dar uma apertadinha boa no cinto, tá? Então, um RH mais estratégico, acho que não falou em nenhum dos lugares, o RH vai começar a participar mais das soluções de negócio. Um exemplo, poxa, a gente vai avançar talvez numa área X dentro do iFood. Cara, o RH tem que saber isso antes para já se preparar e focar um recrutamento lá de qualidade. Os talentos começam no recrutamento, né, pessoal? Um upskilling muito forte do RH. Então, poxa, a gente está num RH que, cara, se o RH não souber uma parte de analytics, uma parte de tecnologia, ele vai começar ficando para trás. Porque, igual o Caião falou, poxa, isso já é algo presente nas áreas de negócio. Eu vou trazer alguns gráficos aqui para ilustrar para vocês. Então, se o RH também não for para esse caminho, vai começar a acontecer o quê? Aquela embate entre business e RH. O business acha que o RH abraça a árvore e o RH acha que a galera é todo mundo muito dura um com o outro. Então, esse daí é um lugar que a gente não cabe mais no futuro, quando eu vejo. E uma centralização muito forte de serviços, tá, pessoal? Então, isso daí vai gerar eficiência. Em vez de você deixar todos os serviços espalhados, você centraliza e automatiza. Show, Edu. Agora que você falou toda essa ladainha aí do seu 2030, o que prova isso? Cara, aqui a gente tem um gráfico da Indeed, onde a gente pega o começo da pandemia aqui, tá vendo? 1º de fevereiro de 2020. Aqui não tinha lockdown, aqui todo mundo achava que era uma gripezinha, igual algumas pessoas aí, né? Então, aqui a gente compara com dezembro desse ano. Galera, comparando fevereiro, antes da pandemia, com dezembro agora, a gente tem um aumento de 60% de vagas em aberto. Então, isso também é um dos lugares que ilustra o porquê que o turnover talvez vai vir mais forte. Beleza, Edu. Opa. Acho que parou aqui meu passador. Qualquer coisa eu vou falando para você passar aí, tá? Passa aí mais um, meu velho. Então, galera, aqui um pouquinho do que eu falei para vocês. Como que estão os investimentos na HR Tech, tá?
Então, quando a gente pega todas as novas empresas de tecnologia, como que elas estão hoje? A gente acabou de 2021 bater o recorde, tá, pessoal? De número de investimentos dentro de HR Techs. Foram 3,6 bilhões, mas acontece uma coisa interessante aqui. Você tem um maior investimento em menos deals. Então, o que isso acontece? Que aqui era aquele AUE. Puta, eu vou gastar dinheiro para entender o que realmente está trazendo valor. Aqui as coisas começam a funilar. Eles já começaram a entender quais HR Techs trazem mais valor e estão investindo muito mais direcionado. Pode passar o próximo. HR Automation, tá, galera? Então, é um negócio que tinha muito efeito aqui, ali em 2005, que a galera falava muito, passou um tempo embaixo e olha aqui a gente batendo praticamente na maior máxima da história em pesquisas de automatização. E por que centralização de serviços, que eu comentei, faz sentido? Se olhar no mapa mundi, onde que está o maior número de pesquisas em HR Automation? Na Índia. Então, a Índia, querendo ou não, uma centralização de serviços de grandes empresas do mundo. Então, para mim, faz sentido essa parte de centralização de serviços, tanto empresas menores quanto empresas maiores, tá? Pode passar. Então, aqui a gente... Opa, passou um a mais. Show. Aqui a gente tem agora uma parte de trends, quando a gente fala de upskilling, né? Então, aqui a gente está comparando como que está o número de vagas em aberto, o número de skills que estão sendo demandadas em cada lugar, tá, galera? Então, quando a gente olha, por exemplo, Artificial Intelligence, pô, você tem aqui um aumento de 479% nas áreas de IT. Mas olha aqui que interessante, você tem um aumento de 103% dessa skill dentro das áreas de negócio. Poxa, RPA, lembra? Pô, Edu, que legal, Automation. Você tem 530% de aumento dentro dessa skill, dentro das vagas abertas de IT. Mas você tem 170% de aumento nas vagas também de negócio. Então, o que isso sinaliza? E olha esse, galera, que doido. Data Science e Data Analytics. O número de vagas, o número de skills requisitadas dessa habilidade dentro das vagas em aberto é 106% mais do que 88% dentro das áreas de IT. Então, você está falando que Data Analytics e Data Science está aumentando mais a necessidade dentro da área de negócio do que dentro das áreas de IT. Sim, é isso mesmo. Então, algumas coisas que a gente vê pelo futuro que ilustram um pouquinho do que eu falei para vocês, como que vai ser as tendências de 2030. Beleza? Show, galera. Agora, beleza, o Edu falou pra cacete. Agora, o que vai vir aí, Edu, de tecnologia? Vamos deixar esse negócio um pouquinho mais palpável. Quem aqui conhece o Hype Cycle da Gartner? Explicando aqui para vocês rapidinho o Hype Cycle, tá, galera? Aqui você tem o primeiro seu gatilho de inovação. Então, aqui é um lugar muito de potencial e pesquisa. Putz, achei algo que faz sentido. Pode fazer sentido. Quando você bate ali em cima, no pico, você fala, caraca, esse negócio dá para mudar o mundo, meu brother, nós vamos para isso e vai ser muito louco. E daí, quando você vai para esse lugar e implementa, você cai na desilusão. Você fala, cara, acho que não é tudo isso não, hein? Acho que a gente deu uma exagerada nesse lugar. E daí, depois, você entra aqui no maior entendimento do que aquilo realmente entrega de valor, que é o platô. E daí aqui como que seria dentro das empresas? Aqui você tem muitas empresas de pesquisa trabalhando, aqui você tem os early adopters, realmente aquelas empresas que topam muito essa parte. Daí quando aqui você tem na parte da desilusão, você tem as empresas inovadoras adotando isso daí, entendendo que tem um potencial já aqui dentro. Depois você entra aqui, nessa partinha aqui, que as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais, as empresas mais antenadas adotando essa tecnologia. E quando você vai para o platô da produtividade, é daí que todo mundo já pegou, todo mundo já entrou na tecnologia, e aquele negócio vira uma commodity. Beleza? Entendidos? Então agora a gente vai entender um pouquinho como que está o RH nesse lugar, tá, galera? Poxa, começando aqui já, vou começar de trás para frente, que fica mais fácil, que são tecnologias que ficam mais palpáveis no nosso dia a dia, a gente já vê muito mais. O que eu circulei aqui, que para mim são as coisas que mais fortes vão vir. Talent Analytics. Poxa, acho que aqui é um pouco batido nas ferramentas de Cultural Fit. Vamos fazer uma ferramenta de análise de Cultural Fit. Vamos entender uma parte de quanto que esse candidato é aderente a essa posição. Então, o Talent Analytics está um pouco batido. A parte dos serviços de HR integrados. Então, geralmente, você tem algumas células de administração de pessoas, o que costuma já fazer sentido e é muito mais presente nas nossas vidas, tá? Então, aqui você já está começando a ter um entendimento melhor desses lugares. Aonde que a galera está falando, putz, talvez não seja tudo isso. Você tem aqui a parte dos sistemas de reconhecimento e de compensation, tá, galera? Aqui dentro, que já estão naquele lugar que a galera está entendendo um pouquinho mais de potencial, naquele hype.
a parte do employee wellness, né? Então, você teve aquele pico de well-being, onde a galera falou, meu Deus, well-being é tudo. Agora a galera já está entendendo que é difícil começar a entender quais são a alavanca de cada um. É um negócio muito mais customizado e muito mais difícil do que a galera achou que era colocar as aulas de yoga às 8 horas da manhã para todo mundo, que ia fazer um sucesso, ia ter uma sala de 90 pessoas fazendo yoga. Acho que esse daí é um lugar que todo mundo acho que acabou já vendo. Não é uma crítica, tá, galera? Acho que é uma evolução. Acho que vai ter pessoas assim que vão entrar nesse lugar, mas não acho que seja para todos. E daí é que a gente começa a olhar. Outra coisa importante que eu não falei para vocês, a cor das bolinhas, tá, galera? O que significa a cor das bolinhas? Bolinhas que são azul claras. Aqui de 2 a 5 anos elas vão atingir o platô, elas vão atingir realmente o melhor que a gente pode tirar delas. As bolinhas brancas, que no caso não tem nenhuma aqui, é que vai ter um platô em menos de 2 anos. As bolinhas azul escuro, de 5 a 10 anos, e os triangulinhos, mais de 10 anos, para a gente chegar no platô, que é quando vai virar commodity realmente, tá? Então a gente está falando ali de 2030 a mais. Ali, 2 a 5 anos, tem bastante coisa legal que vai vir. Para mim, a parte de adoção de soluções muito digitais. Então a gente vai acabar indo cada vez mais para um DocSign da vida para assinar um contrato. Toda essa parte, não vai ter mais essa parte de manual de assinatura. Isso daí tudo vai migrar para o digital, galera. Senão a gente não consegue evoluir para o work from anywhere, from everywhere. Daí a gente tem um outro lugar aqui, que é a parte, deixa eu fazer o laser aqui, de Continuous Employee Performance Management. Galera, esse é um negócio que a gente está passando, tá? Lá no iFood, onde a gente está começando a entender mais como a gente faz continuamente acessos de performance, em vez de fazer um de 6 em 6 meses, que já era menor do que a maioria das empresas faz, e anual, então, é um negócio que, galera, não acho que vai rolar, não. E Machine Learning HCM. Então, cada vez mais você vê os sistemas de HCM indo para um lugar de utilização de inteligência artificial. Hyper Automation, acho que a gente falou um pouquinho, então cada vez mais os processos de Human Capital Management vão ser mais automatizados. Os assistentes virtuais entrando muito na parte de recrutamento e até além disso. Então tem uma parte de bots entrando muito forte no RH, não sei se vocês estão sentindo isso. Então cada vez mais a interação das pessoas com bot tem vindo muito forte. Agora, inteligência artificial realmente em Talent Acquisition. Então, poxa, vamos predizer qual que é a performance desse funcionário só pela na real, dessa pessoa que está entrando nessa vaga, como que ela seria a performance dela aqui dentro. Então, a parte de produtividade do employee, esse eu não gosto muito, galera, mas empresas mais tradicionais até costumam adotar. Virtual Assistant em HCM, já falamos. D&I em HCM, tá, galera? Diversidade e inclusão tá vindo de cotovelada e acho isso muito bom, assim. A gente, querendo ou não, tem que começar a olhar diversidade e inclusão, tem que começar realmente começar a ter uma visão mais do que é o Brasil para a gente conseguir tomar melhores decisões dentro do negócio, tá? E esse daqui é muito doido, é um dos meus prediletos, que é o blockchain dentro do HCM, onde você consegue fazer uma estrutura realmente baseada em, vamos dizer, você não teria mais a evaluation de performance, você conseguiria fazer com as pessoas avaliando as outras, isso cria um mecanismo de uma organização que avance de modo natural, onde as próprias pessoas validam o desempenho das outras. Esse é bem para frente, tá, galera? Eu vou pular o próximo, tá? Senão não vai dar tempo de a gente discutir, que esse daqui é falando muito de People Analytics dentro do RH. Quem quiser também tem esse daqui um pouquinho no meu LinkedIn, tá, galera? E essa daqui também. Essa aqui é a minha visão de como está o mercado brasileiro hoje relacionado às tecnologias de People Analytics que a gente tem. Aqui algumas ideias, tá, galera? Para tangibilizar. O que é, Edu, o que é o People Analytics Hyper Automation? Galera, é a inserção de algoritmos preditivos e análises extremamente avançadas dentro dos processos de RH. Então, isso permite que a gente não automatize só tarefas simples, como análises complexas, tá? Qual que é a maturidade disso? Ideação. Para mim, quais as utilizações disso? Automatização de decisões simples no dia a dia do RH, liberação de carga operacional e maior foco no estratégico, tá? Dificuldades, quantidades infinitas de variáveis de ruído, essa para mim é a mais difícil. ONA, quem aqui já ouviu em ONA? Cara, ONA é quando você utiliza todos os seus mecanismos de comunicação para você fazer uma rede organizacional da sua companhia. Porque você tem a sua rede matricial, você tem seu org chart, mas ele não necessariamente é a representação real da comunicação entre as pessoas, tá? Então, isso daqui, ele faz a relação real das pessoas. Pô, Edu, isso existe? Existe. Existe a gente no iFood, a gente usa dentro da VD isso daqui para entender quem são as pessoas que avaliam umas às outras. Então a gente entende qual que é o relacionamento entre as pessoas e fala, essa e essa pessoa deveriam te avaliar porque você teve mais relacionamento com elas durante o ciclo, tá?
Então, isso aqui está uma fase de maturidade inicial, já tem alguns lugares utilizando. Então, o que as utilizações? Quem são os influenciadores de uma rede? São inputs para algoritmos de decisões ligados a turnover, burnout. Por quê, Edu? Cara, você imagina que você é um ponto central de comunicação. Você vai migrando para um periférico. Isso daí é sinal o quê? Ou que você está entrando em burnout, você está querendo diminuir suas comunicações, ou é sinal que realmente você está diminuindo a sua influência e isso pode ser um sinal de turnover, tá? Então, isso é muito legal para utilizar em diversos algoritmos de People Analytics. A gente faz a passiva, que é só com metadados. Daí, o que ele está perguntando, tá, galera? Tem dois tipos de ONA aqui dentro. Tem o ONA passivo e o ONA ativo. O ONA ativo é quando você pergunta para as pessoas, quem é as pessoas que você mais interage? E isso você monta a sua rede organizacional. E tem o ONA passivo, que eu só fico de olho nos e-mails trocados, nas reuniões que aconteceram, quem trocou mensagem com quem, e com base nisso daí eu monto minha rede organizacional da empresa e sei quem está mais comunicando com quem. Tá? Então são lugares diferentes aqui dentro. Então, para mim, é planos de change management. Você pode entender quem que é o influenciador da sua rede, que é tipo, não está mapeado em nenhum lugar, e você consegue ver ele super grandão ali, com uma quantidade de interação muito alta. Galera, e uma parte de IBP, tá? Isso aqui está em ideação ainda. É um negócio que a gente começou a estudar um pouquinho mais agora, dentro do iFood, que é um motor de consolidação de análise de dados. Então, poxa, as próprias BPs têm algumas histórias que elas acabam contando para vários gestores. Então, se a gente conseguisse olhar essas histórias via dados e já contar para os gestores de uma maneira utilizando a inteligência artificial. Então, a gente consegue liberar tempo da BP para realmente, ou do BP, para conseguir interagir mais no estratégico, e essa parte mais operacional, essa parte mais de warnings, por exemplo, poxa, você não está fazendo tanto one-to-one com o seu time, né? Isso você consegue pegar via dados. Poxa, tem uma pessoa do seu time que reduziu o engagement 3 vezes seguidas. Você consegue pegar via dados, entendeu? E era uma das coisas que os próprios times de BP faziam para as áreas de negócio. Galera, aqui é um pouquinho, deu uma corridinha aqui no final, que eu sempre empolgo para falar um pouquinho mais, e a gente sempre aperta um pouquinho no tempo. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu LinkedIn, tem alguns artigos que eu falo muito dessa parte de ideação, tá, galera? Conto um pouquinho como é o processo de avaliação de desempenho que a gente desenvolveu no iFood, utilizando o Enem. Então, fiquem à vontade para acessar esse lugar. E deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Obrigado, viu, galera? Edu, muito obrigado aí pela sua apresentação. Muito, muito legal conhecer um pouquinho aí não só da tua história, mas da sua atividade dentro do iFood. Temos sim uma pergunta aqui, que é a seguinte: o que o iFood faz de diferente das demais empresas, na sua visão, e que valeria a pena a gente, né, a pessoa perguntando, tentar imitar em inovação de RH, ou não sei se imitar a palavra correta, mas tentar servir de espelho ali para essa pessoa, para essa empresa? Cara, eu acho que aqui é o ambiente como um todo, tá, galera? Por exemplo, assim, se a gente também não criar uma cultura que não penalize o erro, a gente nunca vai testar coisa nova dentro do RH. A gente sempre vai ficar com medo de fazer algo novo, sempre vai ficar com medo de testar algo. Então, poxa, quando a gente utilizou o RNA na nossa primeira VD, cara, foi um negócio que dava frio na barriga de todo mundo. E eu lembro quando eu gerei a primeira versão, tava um desastre a primeira versão. E daí foi naquele lugar que me gerou segurança para continuar testando. Porque ao invés das pessoas chegarem, pô, está tudo errado, isso daqui e tal, eu achei muito interessante como que foi diferente o approach das pessoas. Foi assim, Edu, cara, acho que isso daqui não está fazendo tanto sentido, mas eu vi que eu comuniquei com essa pessoa mais em tal canal. Talvez a gente está dando um pouco dos pesos errados entre os canais. E daí foi onde a gente começa a aprender e evoluir com os erros nossos. E eu acho que isso que a gente tem como empresas, como RH, que é aquela eterna discussão entre as empresas, né, que a gente tem. Eu tenho que ser uma empresa ambidestra. Mas daí você prega uma excelência operacional aqui em cima que não admite erros. E do outro lado, a inovação é super aberta a erros, mas esquece que também tem processo. Então, acho que o meio termo é isso. Poxa, empresas mais tradicionais entender ser mais realmente aberta ao erro do aprendizado, né? Não o erro pelo erro. E como eu falei, empresas mais novas, entender que tem alguns lugares também que o processo é essencial para a gente chegar a outros patamares. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente aprende ali dentro do próprio iFood, porque é um pouco diferente dos demais lugares. Muito legal. Sigam aqui o Edu aqui nas redes dele, com certeza, muita experiência bacana para trocar. Já falou que tem muita coisa bacana, né, que você postou no LinkedIn lá. Então, uma ótima oportunidade ali. Uma salva de palmas para o Edu. Obrigado, Edu. Valeu. Thank you.